Olá, povo de Deus, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, 15 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Macabeus 1, 10 a 15, 41 a 43, 54 a 57, 62 a 64. E Lucas 18, 35 a 43. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então, o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E, não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Nesta semana estaremos lendo trechos dos 2 livros de Macabeus. Eles não faziam parte do cânon dos escritos dos judeus, mas foram reconhecidos pela Igreja Cristã como inspirados. Fazem parte dos livros deuterocanônicos, que estão presentes apenas nas Bíblias católicas. Referem-se às lutas travadas por judeus piedosos e amantes da sua cultura contra os seleucidas, para obter a liberdade religiosa e política do povo judeu. O título Macabeus provém do apelido dado ao principal herói desta história e estendido aos seus irmãos. A saga dos irmãos Macabeus é a história de uma insurreição armada em nome de Javé contra a helenização da Palestina. Alexandre Magno, em 331 a.C., acelerou o processo de helenização de toda a civilização por meio armado,
junto com seus militares, chegaram até o comércio, a literatura, as artes, os desportos, ou seja, uma nova cultura, um novo estilo de vida. Um estilo de vida totalmente contrário aos costumes judaicos. Mesmo pecando pelo anacronismo, podemos dizer que a cultura helênica era muito mais aberta e avançada que a cultura judaica. Por isso, a defesa do gênero de vida judaico implicava num combate a tudo o que significava uma vida mais livre e até libertina dos gregos. Quando Antíoco IV Epifânio quis impor a helenização pela força e contando com o apoio até de aliados judeus, a resistência se tornou mais forte. Pior mesmo foi quando pretendeu colocar um ídolo sobre o altar do Templo de Jerusalém e ordenou sacrifícios aos ídolos em todas as cidades de Judá. Ele também determinou o fim do acervo dos livros sagrados da lei judaica, condenando à morte quem desobedecesse. Nesse contexto se deu a forte reação anti-helênica protagonizada pelos macabeus. Os fiéis à fé e à tradição hebraica foram perseguidos, vários foram massacrados. Apesar de tudo, muitos mantiveram-se fiéis à fé dos pais, seguindo escrupulosamente as suas tradições. Fica claro nesse relato que uma das formas de dominação imperial é por meio da cultura. Os poderes absolutos sempre tentaram manipular a identidade das pessoas e dos povos, de acordo com as suas ideologias e seus interesses. Isso aconteceu no passado, mas continua a acontecer no presente. Lucas 18, 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. O relato da cura do cego de Jericó encerra o capítulo 18 de Lucas, que começou com a parábola da viúva importuna e do juiz injusto. Assim, é um capítulo que relata a necessidade de sempre orar a Deus de diversas maneiras, até gritando, como o cego fez, mas sempre com o reconhecimento da nossa pequenez frente ao Deus misericordioso. O cego de Jericó, sentado à beira do caminho, segundo Lucas, não é tão bem identificado como em Marcos. Não tem nem nome. Ouve o ruído da multidão, pergunta o que estava acontecendo, informaram-lhe que era Jesus Nazareno que passava e, usando um título messiânico, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Enfrenta o obstáculo da multidão que manda que ele se cale, mas ele não se amedrontou e gritou mais forte ainda. Ao contrário da multidão, Jesus mandou que levasse o cego até ele. A pergunta de Jesus parece desnecessária: que queres que eu faça por ti? Porém,
é a oportunidade para que o cego manifeste sua confiança no poder de cura de Jesus. O cego corresponde prontamente dizendo: eu quero enxergar de novo. Aqui ele deixa o título Filho de Davi e passa a chamar Jesus de Senhor, Kyrios. Com isso, ele manifesta sua fé em Jesus, que lhe diz: enxerga, pois, de novo. Quando Jesus o cura, também lhe diz: a tua fé te salvou. É a transformação de um excluído num protagonista da sua vida. A cura é feita por Jesus, mas a salvação lhe vem de sua fé. Esse é o método de Jesus que transforma um marginalizado em pleno cidadão, com aptidão agora para a participação das decisões dos rumos da cidade onde vive. A primeira decisão do cego curado é se tornar discípulo daquele que lhe resgatou. Encontrou-se com Jesus, o divisor de águas de sua vida. Quem vence a cegueira e se encontra com Jesus e seu projeto, tem a chance de se tornar seu discípulo e, como discípulo, missionário do reino. Nos nossos processos de evangelização hoje, somos desafiados a ajudar o povo a sair de todo tipo de cegueira e passar a ser testemunho do mundo novo, onde as possibilidades de encontro com Jesus se multiplicam, tornando o reino mais palpável. Repitamos todos os dias: Jesus, que eu vença a minha cegueira que me impede de vê-lo, sobretudo na pessoa dos pobres e oprimidos. Um beijo no seu coração.